Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi estendido por mais 2 dias. Hoje, 11 sequestrados deixaram a faixa de Gaza em troca de prisioneiros palestinos. O Hamas declarou que não tem controle de onde estão todos os sequestrados e que muitos estão em poder de milícias aliadas. O aumento da duração do cessar-fogo foi anunciado pelo governo do Catar, um dos mediadores do conflito, pouco depois das 6 da tarde pelo horário de Israel. A decisão vai permitir a entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza, além da libertação de mais reféns israelenses e prisioneiros palestinos. Fontes que acompanharam as negociações dizem que 20 sequestrados devem ser soltos nos 2 dias de prolongamento da pausa humanitária. A troca de hoje teve 11 israelenses libertados pelo Hamas e 33 palestinos soltos de presídios em Israel. Durante a noite, os reféns foram entregues aos agentes da Cruz Vermelha na faixa de Gaza. Entre os libertados estão Yagil, de 13 anos, e Or, de 16. No início de novembro, o Jornal da Record entrevistou a mãe deles. Ela se mostrou confiante. Me trouxe a esperança de que eles estão bem e de que eu vou conseguir trazê-los de volta, disse na época. Até agora, 50 israelenses voltaram para casa, número que havia sido combinado para os 4 dias de cessar-fogo. 23 tailandeses, um filipino e um russo-israelense também foram libertados em negociações separadas. Aqui, o reencontro emocionante de 2 meninas israelenses que foram entregues no domingo e que agora estão com a mãe. Para algumas famílias, o retorno é difícil. Essas imagens mostram a família Goldstein-Almog. A mãe e os 3 filhos foram libertados, mas o pai e a filha mais velha, de 20 anos, foram mortos no dia 7 de outubro, quando os terroristas do Hamas invadiram Israel. Do outro lado, 150 palestinos deixaram prisões israelenses e voltaram à Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. A lista inicial de reféns que seriam soltos hoje tinha crianças sozinhas. Esse foi um impasse que atrasou o processo, porque o Hamas havia se comprometido a não separar famílias. Mas no fim da tarde, Israel conseguiu negociar a soltura de 2 mães. O grupo terrorista também alega não saber a localização de todos os sequestrados. Muitos estariam em poder de milícias aliadas, como a Jihad Islâmica. É o caso da família Bibas. O exército confirmou hoje que Shiri, Yarden, Ariel e Kfir, o bebê de 10 meses, que é o israelense mais jovem em cativeiro, foram entregues pelo Hamas para outro grupo terrorista da faixa de Gaza e estariam num cativeiro perto de Khan Yunis. Os parentes disseram que não têm palavras para expressar o que sentem, enquanto ainda não podem dar o abraço tão esperado no casal e nos filhos pequenos, mas que estão felizes por aqueles que reencontraram os familiares. Os reféns libertados hoje pelo grupo terrorista Hamas já estão em Israel. Quem atualiza as informações é a nossa correspondente no Oriente Médio, Denise Odorici. Olá, Denise, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Segundo as forças de defesa de Israel, os reféns já chegaram em segurança aqui no país. Imagens divulgadas pelo governo, mostram os veículos militares atravessando a fronteira da faixa de Gaza com os reféns. Pouco antes, eles foram entregues pelos terroristas do Hamas à Cruz Vermelha, que dá apoio a essa operação de cessar-fogo. Agora, os reféns vão passar por uma avaliação médica num hospital aqui de Tel Aviv, onde eles chegaram agora há pouco num helicóptero e ficarão sob a custódia das forças israelenses até se reunirem novamente com os familiares. Apesar do acordo de trégua que está em vigor e que foi prorrogado por mais 2 dias, o ministro da Defesa de Israel disse que os militares do país vão lutar com ainda mais força quando o combate contra o Hamas for retomado. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula indica Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Gravação de ex-assessor indica suposta rachadinha em gabinete do deputado federal André Janones.
Carreta com 27 toneladas de minério causa engavetamento em rodovia de Minas Gerais. 33 estados americanos abrem processo contra a Meta por violação de privacidade de crianças. Como a Lei Maria da Penha facilita a separação de mulheres vítimas de violência doméstica. Na série especial, como a produção de tilápia mudou a vida de uma pequena cidade no interior do Paraná. Oferecimento Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem usado o helicóptero da corporação contra balões para evitar incêndios. Só no fim de semana, 6 foram derrubados com a nova técnica. Com o auxílio de uma câmera, o alvo é procurado. Mas o objetivo aqui não é localizar criminosos, e sim balões. A aeronave se aproxima e, de repente, o balão começa a pegar fogo até ser totalmente queimado no ar. Veja de outro ângulo. Os policiais chegam bem perto, mas sem tocar no balão. A técnica passou a ser usada pela Polícia Militar do Rio para coibir uma prática ilegal, mas ainda muito comum: a soltura de balões. Por meio de uma manobra, o deslocamento de ar da hélice do helicóptero provoca as chamas no balão. O vento acelera a combustão e o balão queima no ar antes de cair. Esse fluxo de ar é muito intenso, então ele acaba atingindo o balão, deforma todo o tecido externo dele, que acaba tocando na fonte de calor e entrando em combustão completa. Toda a estrutura do balão pode vir a cair e isso precisa acontecer num local seguro. A PM informou que a manobra só é realizada quando o balão sobrevoa o oceano ou o próprio local de soltura. Em 2023, 106 denúncias sobre balões foram feitas na região metropolitana do Rio. O número é 53% maior do que o registrado em todo o ano passado. Soltar, fabricar ou vender balões é crime, com pena de 1 a 2 anos de detenção ou multa. Além do risco ambiental, os balões também representam um perigo ao tráfego aéreo. Qualquer aeronave pode ser levada à queda por colisão com um balão. Então é muito importante realmente ações de prevenção e até de mitigação, como é o caso dessa adotada pela PM. A polícia investiga a morte de uma idosa que foi abandonada numa rodoviária depois de quebrar as 2 pernas durante uma viagem de ônibus. O caso foi em Minas Gerais. A imagem mostra a passageira ao deixar o ônibus com a ajuda de 3 homens. Euzi Oliveira, de 66 anos, é deixada no banco da rodoviária. O motorista, então, entrega as bagagens a ela e segue viagem. Pouco depois, o marido aparece e chama uma ambulância. Enquanto ainda estava internada, a própria Euzi contou como tudo aconteceu. O motorista apenas pediu, desce. Eu falei, não consigo descer, porque eu estou com a minha perna quebrada. E ele falou, se desce fazendo favor, que o meu ônibus vai bloquear. Eu falei, eu não consigo, então vem arrastando até a porta. Consegue? Eu falei, eu vou tentar. E fui arrastando até a porta. Com a perna quebrada. Com a perna quebrada. Euzi havia acabado de chegar de Portugal. Já em Belo Horizonte, pegou um ônibus para a cidade de Coronel Fabriciano, onde morava, a 200 quilômetros de distância. O motorista, pelo que consta por outros passageiros, ele não acendeu as luzes interiores do ônibus. A minha mãe tropeçou num degrau, caiu lá dentro, partiu as 2 pernas. Levada para um hospital público, a aposentada passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, mas pegou uma infecção e morreu. Teve que fazer enxerto no osso, teve complicações, apanhou uma bactéria. Pela lei, toda empresa que transporta pessoas tem a responsabilidade de deixar o passageiro em segurança no destino. No inquérito aberto para investigar o caso, a polícia quer saber até que ponto o abandono da aposentada na rodoviária contribuiu para a morte dela.
A família planeja entrar na justiça contra a empresa de ônibus. Devido a essa negligência, essa omissão de socorro da parte da Contigi, eu quero justiça. Eu quero justiça para minha mãe. Em nota, a empresa informou que aguarda ser notificada pela Justiça para apresentar suas razões e provas sobre o caso. No Paraná, mais um juiz deixou o caso em que 4 pessoas são acusadas de assassinar o jogador de futebol Daniel Freitas. Dessa vez, Guilherme Moraes Nieto se declarou suspeito para atuar no caso. O juiz é o 4º a deixar a ação penal. Com passagem pelo Curitiba e pelo São Paulo, Daniel morreu em 2018 ao se envolver numa confusão numa festa em Curitiba. O corpo dele foi encontrado na cidade de São José dos Pinhais. O Ministério Público do Paraná acusa 4 pessoas por homicídio triplamente qualificado. Ao declarar foro íntimo, o juiz não precisa explicar por que decidiu não seguir num processo. 6 pessoas morreram em um acidente envolvendo 12 veículos na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Um idoso foi internado em estado grave. O acidente aconteceu na descida da Serra de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. A batida envolveu 4 carretas e 8 carros de passeio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito estava parado por causa de uma obra na rodovia. Apesar da sinalização, esta carreta, carregada com 27 toneladas de minério, não parou e arrastou tudo que estava pela frente. Quando ele bateu na traseira da outra carreta aqui, já não encostou mais em mim. Mas acabou com o meu carro, mas graças a Deus eu estou vivo. 6 pessoas que estavam nos carros de passeio morreram na hora. Um idoso de 60 anos foi socorrido em estado grave pelo helicóptero dos bombeiros e levado a um hospital de Belo Horizonte. Está em estado grave, com a lesão no tronco bem significante. A carreta que causou o acidente foi parar bem ao lado do carro desta médica, que ficou em estado de choque. Eu estou meio paralisada ainda, não sei nem o que falar. Quem estava no local conta que o motorista da carreta fugiu logo depois da batida. Todos os esforços para encontrar o motorista e identificá-lo. E aí vai ser passado para a polícia investigativa também. Quase 5 horas depois do acidente, a concessionária que administra a via começou a retirar a carreta. A pista no sentido Belo Horizonte ficou totalmente interditada e o congestionamento chegou a quase 6 quilômetros. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou hoje os testes de segurança das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais do ano que vem. Os trabalhos vão até a próxima sexta-feira. Mais de 30 especialistas em tecnologia da informação vão tentar identificar possíveis falhas e vulnerabilidades. Vão desembarcar ao longo dessa semana no Amapá 48 agentes da Força Nacional que vão ajudar a combater os incêndios florestais no estado. Equipamentos para chegar em áreas de mata fechada já foram enviados. Ao longo de 100 dias, já foram combatidos quase 720 focos de incêndio na região. Moradores contabilizam os prejuízos após o rompimento de um dique de contenção na ligação de 2 açudes em Jaguaruna, Santa Catarina. A força da água destruiu parte da cidade e causou a interdição de estradas. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. O presidente Lula indicou hoje os nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. A sabatina no Senado para a aprovação de Flávio Dino ao cargo foi marcada para o dia 13 de dezembro. Antes de embarcar para a Arábia Saudita, Lula chancelou as indicações no Palácio da Alvorada. Os cargos estavam vagos desde a saída do ex-procurador-geral Augusto Aras no fim de setembro e da aposentadoria da ministra Rosa Weber no começo de outubro. Flávio Dino é uma escolha pessoal do presidente, que deixou de lado as pressões para que indicasse uma mulher. Já Paulo Gonet contou com o apoio dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Os nomes já foram enviados ao Senado e os indicados terão que passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça antes de serem submetidos ao plenário. Para aprovação, são necessários pelo menos 41 votos. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, afirmou que vai trabalhar pela aprovação dos indicados. Ele também se desculpou, mais uma vez, pelo voto a favor da proposta que limita os poderes dos ministros do Supremo, aprovada no Senado e que criou uma crise entre o STF e o Congresso. Pedir desculpas
culpa se alguém se sentiu ofendido, sem reconhecer minha culpa, que eu não fiz para ofender ninguém. Eu fiz por conta disso, que eu acho que uma decisão monocrática tem que ter seu limite no tempo. Aquilo é um colegiado. O que se quer é que, um determinado prazo, isso possa ser observado pelo colegiado. O presidente Lula pediu ajuda à base governista para garantir que o Senado confirme as escolhas antes do recesso legislativo de fim de ano. Até lá, Dino vai continuar à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deve ser desmembrado. Segundo fontes do Planalto, o presidente pensa em nomear a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para a pasta da Justiça. Já para a Segurança Pública, Lula ainda deve decidir entre o secretário executivo Ricardo Capelli e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Flávio Dino tem 55 anos, é ex-juiz federal e professor. Foi deputado federal, governador do Maranhão por 2 mandatos e eleito senador em 2022. Em uma rede social, ele disse que se sente honrado pela indicação ao STF e agradeceu ao presidente pelo reconhecimento e confiança. Paulo Gonet é subprocurador-geral da República. Atua como vice-procurador-geral eleitoral desde 2021. Foi responsável pelo parecer que defendeu deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O nome de Paulo Gonet não estava na lista tríplice de candidatos apresentada pelo Ministério Público. Em nota, ele agradeceu ao presidente Lula e disse que vai se encontrar com senadores nos próximos dias na expectativa de merecer a confiança de cada um. A oposição, principalmente no Senado, criticou a escolha de Dino. Entre os ministros do STF, a indicação foi bem recebida. Acho que é uma pessoa que viveu, eu diria, no mundo do judiciário, no mundo do legislativo e no mundo do executivo. Ele é senador eleito, de modo que vejo todas as qualificações do ministro Flávio Dino e que será recebido pelo Supremo com muita alegria, muita cordialidade, como alguém que vai agregar valor. A semana começa com os empresários e trabalhadores ameaçados pela decisão do presidente Lula. O veto à desoneração da folha salarial colocou os 17 setores que mais empregam no país sem saber como será o ano que vem. O temor é que o desemprego atinja quase 1 milhão de pessoas. É nesse call center em São Paulo que a Juliana trabalha para sustentar a família. A ameaça de demissões após o veto do presidente Lula ao projeto que prorroga a desoneração da folha até 2027 virou assunto recorrente entre os colegas da empresa. Eu trabalho há 12 anos na empresa, eu que levo sustento da minha família para casa. Seria difícil eu conseguir uma outra oportunidade momentânea no mercado, porque o mercado está muito difícil e com o fim da desoneração vai ficar pior para o trabalhador, uma vez que a empresa já está sinalizando que haverá redução de mão de obra. A empresa emprega 5.000 funcionários. Sem a desoneração, esse número poderá ser reduzido. Sem a desoneração da folha, nós potencialmente teríamos que desligar cerca de 20% do quadro de colaboradores, infelizmente. Com certeza, a qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes seria afetada. A desoneração da folha de pagamento dá a opção para as empresas dos 17 setores da economia que mais empregam no país substituírem a cada ano o imposto previdenciário de 20% sobre a folha por alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre o faturamento. Se a empresa vai bem, paga mais imposto. Se vai mal, paga menos. Nós conseguimos ter uma aceleração bastante grande do número de novas áreas, novas estruturas e, sem sombra de dúvidas, o ganho dos nossos colaboradores. A gente conseguiu fazer com que os colaboradores do nosso ecossistema tivessem um ganho maior em função disso e a gente pudesse também desenvolver, criar outras áreas. Hoje, aqui na nossa empresa, nós temos 100% do nosso quadro seletista. Se isso não continuar, a gente vai ter que reaver as nossas estratégias para 24, pensando só no não crescimento, mas também, eventualmente, em alguns desligamentos. Como o presidente Lula barrou a prorrogação da desoneração até 2027, a medida será votada novamente no Congresso Nacional. Se o veto não for derrubado, cortes podem acontecer já a partir de janeiro, com estimativa de 1 milhão de demissões.
A iniciativa privada necessita de números que fechem, tá certo? Para que ela possa sobreviver. E aí, se você tem um aumento de carga tributária que vai acontecer abrupto de um mês para o outro, quer dizer, de dezembro já para janeiro, você, como empresário, teria essa preocupação e, eventualmente, uma mudança de rota. A possibilidade da desoneração acabar fez empresários interromperem o planejamento para o ano que vem. O setor de tecnologia emprega hoje no Brasil 1.300.000 funcionários. São profissionais que têm o salário, em geral, 3 vezes maior do que a média nacional. Sem a desoneração da folha de pagamento, além do aumento do custo de produção, o segmento teme uma possível fuga de talentos para empresas estrangeiras. A preocupação é que com a perda da desoneração, os salários tendem a cair, vai ficar mais caro para as empresas contratarem. E hoje, com o home office, um profissional de tecnologia que é muito buscado no mundo inteiro pode trabalhar para qualquer país do mundo. Tanto empresários quanto trabalhadores sabem que o pior está por vir. Demissões e profundas mudanças na cadeia de produção das empresas. O impacto do veto presidencial e a desoneração da folha de pagamentos na construção civil pode afetar significativamente, tá certo? Em diferentes aspectos, né? Os nossos preços, os nossos custos que nós temos na construção civil. Ele impacta nos preços dos empreiteiros, impacta nos custos de mão de obra significativamente. Então, a gente vai entrar aí num período de adaptação muito forte, muito grande nisso aí. Infelizmente, esse veto presidencial nos traz preocupação muito grande, porque são 9.200.000 trabalhadores e já fomos alertados pelas empresas que no mínimo 10% desses trabalhadores vão perder o emprego, que é quase 900.000 pessoas. O desemprego no Brasil diminuiu, não há dúvida, mas não é momento de nós iniciarmos um processo de ampliar o desemprego, nunca é momento. Essa é a principal preocupação que nós temos enquanto central sindical, representando os trabalhadores. O deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, é suspeito de usar um esquema de desvio de salário de servidores para pagar dívidas de campanha. É a chamada rachadinha. A denúncia foi feita por um ex-assessor que apresentou como prova a gravação de uma conversa. No áudio, Janones determina que alguns funcionários devolvam parte do salário. A denúncia de rachadinha foi feita pelo ex-assessor de André Janones, Cefas Luiz. Foi ele quem gravou e divulgou 49 minutos da conversa, que teria ocorrido em janeiro de 2019, meses depois da eleição de Janones como deputado federal. Tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Durante a conversa, Janones diz que a devolução de parte dos salários dos funcionários não é corrupção. Eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber. É pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil. Eu vou ganhar 25, né, líquido. Só que aí o Mário, os 10 mil é dele líquido. Eu, dos 25, 15, eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Não é difícil encontrar na internet registros do parlamentar contra as chamadas rachadinhas. Nesta publicação de setembro de 2021, Janones afirmou que iria propor uma CPI para investigar o crime. André Janones está no segundo mandato como deputado federal. Ele chegou a lançar a pré-candidatura à presidência da República, mas desistiu para apoiar o então candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. O caso está sob investigação do Ministério Público Federal desde o ano passado. De acordo com o ex-assessor, Janones teria arrecadado cerca de R$50 mil por mês. Rachadinha é crime, pode ser enquadrada como peculato ou improbidade administrativa. Além de prisão, uma possível condenação prevê a aplicação de multa e a perda dos direitos políticos por 8 anos. Janones nega o crime. Numa rede social, o deputado disse que usaram uma gravação clandestina e criminosa.
Um áudio retirado de contexto para tentar imputar um crime que jamais cometeu. Procurado pelo Jornal da Record, o parlamentar não respondeu aos contatos. Segundo o ex-assessor, a rachadinha era coordenada pela atual prefeita de Ituiutaba, em Minas Gerais, Leandra Guedes. Os valores caíam na conta desses assessores, esses assessores sacavam em espécie e levavam para Leandra Guedes, que é a atual prefeita de Ituiutaba e na época era assessora do deputado André Janones. Aí, daí para frente, eu não sei como era feita essa divisão, se era feita uma divisão, o que ela fazia com esses valores. A prefeita nega qualquer participação no suposto esquema. A oposição promete entrar com pedido de cassação contra o parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele produz provas contra si mesmo. E eu tenho certeza que, ao finalizar todo este processo, ficará muito difícil do deputado escapar da cassação do seu mandato. Moradores do sul do país estão preocupados com a volta da chuva na região. Hoje a previsão do tempo é com a Salsi Lima. Oi, Salsi, boa noite. Tem mais alertas durante a semana? Pelo menos até quarta-feira, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite também a você que nos acompanha. As imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas, espalhadas por todo o Brasil. Nos próximos dias, a chuva forte pode causar enchentes e deslizamentos, principalmente no leste de Santa Catarina, no sudeste e no centro-oeste do país também há risco de granizo e ventanias. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, Laguna, Florianópolis e Navegantes, em Santa Catarina, a quantidade de água e o solo encharcado podem provocar mais transtornos. Já no nordeste do país, os ventos úmidos que vêm do mar formam nuvens no litoral, mas essa chuva é fraca. Apenas nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme nesta terça-feira. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, São Luís e em Rio Branco, 31 graus. E em Cuiabá, calorão de 34 graus. Em São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e a chuva aperta à tarde. Nesta terça-feira, a máxima será de 27 graus. Temos tempo delivery para o Douglas de Irupi, Espírito Santo. Ei, Douglas, boa noite. Os últimos dias de novembro serão de tempo instável por aí, viu? Com sol na maior parte do dia e pancadas de chuva à tarde. Amanhã a máxima será de 29 graus, na quarta faz 30 graus e na quinta-feira 29 graus de novo. Agora a vez do Josenilton Cordeiro, de Japeri, Rio de Janeiro. Vamos para lá. Oi, Josenilton, boa noite para você também. Previsão de chuva, sol e raios em Japeri, isso durante toda a semana. Cuidado com as nuvens mais carregadas por aí, porque a chuva pode ser forte à tarde e à noite também. Nos próximos dias, a temperatura diminui um pouco. Na terça-feira, faz 29 graus, na quarta, 28 e na quinta-feira, 27 graus. Mande seu pedido para o Tempo Delivery pelas redes sociais com o nome da sua cidade e a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Celso. Boa noite, Celso. Veja a seguir. China nega que novo vírus esteja causando doenças respiratórias em crianças. Como a Lei Maria da Penha ajuda mulheres vítimas de violência doméstica a ter o divórcio mais rápido, como no caso da apresentadora Ana Hickman. Na série especial, como a tilápia se tornou o peixe mais cultivado do Brasil. A apresentadora Ana Hickman revelou em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular que entrou com um pedido de divórcio por meio da Lei Maria da Penha. Num desabafo corajoso, a apresentadora se emocionou ao falar pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do marido e o ciclo de violência no casamento. Ana Hickman contou que a violência começou depois de uma conversa com o filho do casal sobre os problemas financeiros da família. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. Houve, de fato, agressão? Sim. Seu filho presenciou a agressão? A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim. A apresentadora do Hoje em Dia relatou ter tentado fechar a porta da cozinha para se proteger do marido, o empresário Alexandre Corrêa, com quem mantinha um relacionamento de 25 anos. Ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu estava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo
E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Depois disso, ela ligou para a polícia. Ainda bem que existe um 90, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. Alexandre Corrêa afirmou que nunca agrediu ou ameaçou a apresentadora e que provará a inocência ao final do processo. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria para fazer isso. 2 semanas depois de registrar a queixa por violência doméstica, Ana Hickman confirmou ter pedido divórcio com base na Lei Maria da Penha. Eu dou notícias sobre isso todos os dias dentro do Hoje em Dia. A lei é cada vez mais forte. Ela me protegeu, sim. Existem muitos gatilhos de proteção, ainda bem. A lei federal, em vigor há 17 anos, tem o objetivo de coibir a violência contra mulheres no país. Em 2019, uma alteração permitiu que o divórcio seja bem mais rápido e fácil, realizado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar, sem que as mulheres precisem recontar os episódios de agressão para diferentes autoridades ao longo do processo de separação. O que é importante, o que é urgente para uma situação de violência doméstica é a dissolução do casamento. Primeiro, para que não configure de um lado o abandono do lar. Segundo, para que se estabeleça logo de início, não é, o afastamento de um ou do outro do domicílio conjugal. Ao compartilhar a história sobre o fim do casamento, Ana Hickman espera ajudar outras mulheres. O Ministério Público está ali, não para mim, não para Ana Hickman, porque eu sou da televisão ou porque eu estou na mídia. Não, isso serve para todas as mulheres. Para mim, para você, para qualquer pessoa que estiver aqui, para todas que passaram por isso, pela agressão física, verbal, financeira, patrimonial, psicológica. É para todas. A gente só tem que saber usar e ter a coragem. A gente tem que ter coragem. Agora à noite, o presidente Lula comentou a entrevista de Ana Hickman ao Domingo Espetacular. Nas redes sociais, Lula ressaltou a importância do relato da apresentadora. Disse ainda que a Lei Maria da Penha é um instrumento fundamental para combater a violência contra as mulheres. E destacou o telefone 180, canal para denúncias que funciona 24 horas por dia. O Ministério da Saúde da China declarou que as doenças respiratórias que têm afetado crianças no país não são provocadas por novos vírus. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem detalhes dessa informação. Bom dia para você, Silvia. Olá, Celso. Olá, Cris. Boa noite a todos aí no Brasil. Segundo o governo da China, nenhum vírus novo foi identificado. Mesmo assim, a Organização Mundial da Saúde pediu novas informações. É que os hospitais da capital Pequim e de cidades no norte do país estão lotados. A explicação mais provável é que as crianças passaram 2 anos isoladas durante a pandemia e agora estão tendo contato com vários vírus respiratórios no primeiro inverno rigoroso, sem as restrições impostas contra a Covid-19. O governo da China disse que os principais vírus encontrados até agora foram os da influenza, mycoplasma e adenovírus. Esses 2 últimos causadores de doenças infecciosas como a pneumonia. Celso, Cris, com vocês. Obrigado, Silvia. O Reino Unido anunciou um caso inédito de vírus semelhante ao da gripe suína detectado em humano. A Agência de Saúde do país disse que o paciente teve sintomas leves e se recuperou sem sequelas. Ainda não se sabe como ele contraiu a doença identificada como H1N2. Em 2009, uma pandemia de gripe suína infectou milhões de pessoas. O vírus encontrado agora é diferente de todos os que foram identificados no mundo desde 2005. A Black Friday deste ano teve o segundo pior desempenho da história. Já está conosco a Patrícia Lages com as explicações. Oi, Pati, boa noite. O que houve? O desempenho frustrou o varejo? Muito, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite para você de casa. A principal data do ano para o e-commerce, as vendas online,
além de faturar menos, bateu o recorde de reclamações. O volume de vendas entre a quinta-feira e as 18 horas do domingo ficou abaixo dos 5 bilhões de reais, uma queda de mais de 14% em relação ao ano passado. O número de pedidos também caiu e beirou os 16% menos, ou seja, além de menos vendas, quem comprou gastou menos dinheiro. Já o número de reclamações, esse sim, explodiu e é o maior desde a estreia das promoções no Brasil em 2010. Foram registradas mais de 12 mil queixas até a sexta-feira, o que representa um aumento de 30%. O principal motivo foram as tentativas de fraude. Tanto é que o evento deste ano já está sendo chamado de Black Friday do golpe virtual. Além disso, chama a atenção o fato de que, em vez de baixar, os preços subiram cerca de 3%. Alguns segmentos aumentaram os preços e depois aplicaram descontos menores, criando a ilusão de promoção. E o consumidor desatento acaba pagando mais caro. Mas, Paty, também tem muita gente devendo por aí, né? Será que isso não afetou as vendas? Afeta sempre, né, Cris? Olha, a gente vai ver como é que o endividamento influenciou os números neste ano. Os produtos mais procurados, como celulares e eletrodomésticos, quase sempre dependem de financiamento. E aí, sem crédito para parcelar, o consumidor fica sem acesso. A dica para quem está endividado é aproveitar os programas de pagamento de dívidas para colocar as contas em ordem, porque esses sim estão com descontos bem atrativos. Cris, Celso. Obrigada, Paty. Veja a seguir, São Paulo terá nova greve de metrô e trens amanhã. Empresa dona do Facebook e do Instagram tem processos em 33 estados americanos por violação de privacidade de crianças. Ainda hoje, na série especial, uma pequena cidade no interior do Paraná é conhecida como capital brasileira da tilápia. Funcionários do metrô, dos trens metropolitanos e da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo anunciaram uma greve para amanhã. A paralisação é para protestar contra os planos de privatizar os serviços. A repórter Caterina Achuti tem as informações ao vivo. Olá, Caterina, boa noite. Oi, Cris, muito boa noite para você, para o Celso e para todos que nos acompanham. Olha, a greve está anunciada para começar daqui a pouco, à meia-noite, e deve durar 24 horas. O rodízio de veículos, inclusive, foi suspenso. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital decretaram um ponto facultativo para os funcionários públicos. Mas as aulas em escolas e creches municipais estão mantidas. Já na rede estadual foram suspensas. A Justiça do Trabalho determinou que funcionários do metrô devem manter 80% em atividade no horário de pico. Já os trens devem operar com 85% nos horários de maior movimentação, sob pena de multa contra os sindicatos. O governador Tarcísio de Freitas negou a liberação das catracas para evitar tumultos e acidentes. As linhas de metrô e de trem privatizadas vão funcionar normalmente. Cris, Celso. Obrigada, Caterina. O governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou a recriação da Secretaria de Segurança Pública no estado. A secretaria havia sido extinta em 2019, no governo de Wilson Witzel, quando foi feita a divisão entre as polícias civil e militar, e cada chefe de corporação ganhou o status de secretário. A nova estrutura será comandada pelo delegado federal Vitor dos Santos, que deve priorizar o combate às milícias e ao tráfico de drogas. A Meta, dona do Facebook e do Instagram, é processada por 33 estados americanos por violar leis de privacidade de crianças no país. O processo aberto em um tribunal da Califórnia revela que a Meta faz vista grossa quando o assunto são perfis de crianças nas redes sociais. Desde 2019, a empresa recebeu mais de 1.100.000 denúncias sobre contas abertas por usuários com idade abaixo dos 13 anos. Mas ainda assim, de acordo com a denúncia, apenas uma pequena parte desses perfis foi desativada.
As acusações fazem parte de uma mega ação judicial movida em conjunto por 33 estados americanos. Os procuradores gerais alegam que a Big Tech coletava dados, como localização e e-mails, sem autorização dos responsáveis. Um dos motivos seria o interesse da Meta, responsável pelo Instagram e o Facebook, em manter os usuários como fonte de informação, um banco de dados valioso sobre os hábitos e preferências dos mais jovens. Numa criança e numa adolescente que não tem informação ainda total do cérebro para determinar a sua decisão, para ter o seu raciocínio lógico concreto, ele é muito mais influenciável. Sabendo disso que o adolescente está em formação, esse adolescente, se ele não tem uma retaguarda, que são os pais aqui, dizendo para ele isso pode, isso não pode, ele fica livre. Nos Estados Unidos, uma lei federal de 1998 exige que plataformas digitais obtenham uma permissão dos pais antes de abrir um perfil com dados pessoais de uma criança. A legislação exige uma autorização verificável. A pena prevista é equivalente a mais de R$240 mil por cada caso. O relatório foi produzido com base em e-mails e conversas internas entre diretores e funcionários da Meta. Um dos trechos mostra que a alta cúpula sabia da violação, mas a regra era manter o assunto em segredo dentro da empresa. Além disso, o processo acusa a empresa de direcionar propaganda para este público, a fim de atraí-los para as redes sociais. Adolescentes são mais propensos a essa pressão do grupo, você vê todos os seus amigos comprando um certo produto, as empresas anunciando para esse público específico. Pode ser que o produto direcione mais esse tipo de conteúdo, esse tipo de publicidade para esse público, dado essa vulnerabilidade, essas fraquezas, digamos assim. Para esse jurista especializado em direito digital, processos semelhantes podem se espalhar pelo mundo. No Brasil, poderia levar a uma investigação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Além disso, tem um risco potencial das ações na justiça, né? Porque sempre quando a gente fala de crianças e adolescentes, esses dados pessoais são protegidos pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que exige um consentimento maior, né, específico, claro, dos pais com relação ao uso dessas ferramentas. A Meta se defende dizendo que verificar a idade dos novos usuários é um desafio complexo para os serviços online. A Big Tech ainda pediu que o governo americano crie uma lei federal para impedir que menores de 16 anos possam baixar os aplicativos das redes sociais sem o consentimento dos pais. Futebol. Faltando 3 rodadas para terminar o Brasileirão, 6 times ainda têm chance de levar o título. Ontem, 3 clubes trocaram de lugar na liderança durante suas partidas, mas o Palmeiras, mesmo empatando, conseguiu permanecer no topo da tabela. Quem leva a taça de campeão? Uma pergunta que está difícil de responder. A 3 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, 3 times têm mais chances de levar o título. Eu acho que o Flamengo ganha em virtude de ser um time que está mais acostumado a vencer, né? Um elenco que está junto há muito tempo, independente do trabalho do Tite ser mais recente, né? Mais jogadores que já decidiram Libertadores e outros títulos brasileiros. Se tivesse que apostar hoje, não apostava em ninguém, porque já teve na mão do Botafogo, já teve na mão do Grêmio, já teve na mão do Palmeiras, já teve na mão de todo mundo. O Palmeiras, líder com 63 pontos, aumentou consideravelmente suas chances. O Flamengo vem logo atrás, também com 63 pontos, só perde no saldo de gols. Apenas 4 pontos separam o líder Palmeiras do Bragantino, o 6º colocado na tabela. Já o Botafogo, que tem 62 pontos e que ficou na liderança na maior parte da competição, parece ter perdido o fôlego. Após a saída do técnico português Luiz Castro no meio do ano, o time caiu de rendimento e viu o Palmeiras e o Flamengo conquistarem as primeiras posições na tabela. 4 treinadores numa temporada não dá a menor confiança aos jogadores, cada treinador com uma filosofia. Com o empate contra o Santos em 1-1 neste domingo, o Botafogo chegou a 8 jogos sem vitória.
deixando torcedores alvinegros angustiados. Além disso, 2 horas antes da partida, houve confusão entre as torcidas. O resultado foi 121 torcedores detidos e 2 policiais militares feridos. O Santos aparece na disputa, mas para fugir do rebaixamento. Além do Peixe, outros 6 times aparecem entre os candidatos à queda. O América Mineiro e o Coritiba já estão rebaixados e vão disputar a 2ª divisão no ano que vem. Agora a nossa série especial. A produção brasileira de peixes ultrapassou as 860 mil toneladas no ano passado. A tilápia lidera a lista. Na reportagem de hoje, você vai ver como a produção desse peixe mudou a vida dos moradores de uma pequena cidade do interior do Paraná. Ela já é o peixe mais consumido pelos brasileiros. Um peixe mais sequinho, peixe gostoso. Uma tilápia assada, uma tilápia ensopada. Tilápia é o melhor, né? Porque não tem espinho, né? A tilápia caiu no gosto e nos tanques de todo o país. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, no ano passado ela foi responsável por mais de 60% dos peixes produzidos no país. E a correnteza parece estar a favor. A previsão é que o cultivo cresça e chegue a 80% do total até 2030. O Paraná lidera a produção, seguido por São Paulo e Minas Gerais. Peixe de água doce, ela pode ser produzida bem distante do mar. Aliás, Nova Aurora, a capital nacional da tilápia, fica a quase 600 quilômetros da costa. E a produção de peixes na região começou por necessidade. Para o produtor, renda e oportunidade. E para a empresa e para a sociedade, mais emprego. A cidadezinha no oeste paranaense tem apenas 10 mil habitantes, mas produz por ano mais de 20 mil toneladas da espécie. São, em média, 2 mil tilápias para cada habitante. É igual eu costumo falar, a tilápia mudou a nossa vida da água para o vinho. Fabiano é um dos moradores da cidade que viu a vida mudar com o peixe. De gari, ele se transformou em um produtor rural de sucesso. Não é história de pescador, não. De empregado, de gari, hoje é produtor de peixe. Uma das receitas para a eficiência é a tecnologia. Os tanques nem de longe lembram um pesque-pague. Tem estruturas modernas que reutilizam a água durante a produção. E é muita água. Só nessa unidade que produz alevinos, como são chamados os filhotes de peixes, são 20 milhões de litros, o suficiente para encher 10 piscinas olímpicas. E os cuidados começam antes mesmo das tilápias nascerem. A genética está ajudando a melhorar a qualidade e a velocidade da produção. Aqui a gente tem formação das matrizes, o núcleo genético, o acasalamento das matrizes, a coleta e aí produz os alevinos para entregar para os nossos cooperados. Cada tanque desse tem 1.500 tilápias se reproduzindo. E como a mãe carrega os ovos na boca, uma tarefa diferente foi criada. Qual que é a nossa função? A gente reúne todas as tilápias para poder pegar elas e olhar dentro da boca. Dentro da boca delas a gente vai ver se tem ovos ou não. As que tiver ovos a gente coleta dentro da bacia ou do balde. É um negócio muito diferente, a gente gosta muito. Essa roupa que eu estou vestindo, que parece até de médico, não é à toa. Há todo um cuidado sanitário, porque nós estamos em uma maternidade de peixes. Juntas, essas incubadoras conseguem cuidar simultaneamente de até 10 milhões de ovos. Eles ficam aqui por cerca de uma semana, até se transformarem em larvas de tilápia que estarão prontas para ganhar os tanques. Os peixinhos passam por um processo de engorda de 2 meses até ficarem desse tamanho. Aí, eles são transportados em caminhões-tanques para fazendas, onde são alimentados por produtores como o Fabiano, que mostramos há pouco. 8 a 10 meses depois, chega a hora da pesca. Mais uma vez, a tecnologia aparece. Acredite, esse pescador tira d'água 6 milhões de peixes todos os anos e não tem uma vara de pesca sequer.
Se fosse pescar todo com a vara ia demorar muito, né? Por isso, um sistema que suga os peixes da água acelera o processo. Então é um sistema de vácuo, né? Então tem uma turbina que forma o vácuo, puxa a água e aí num determinado ponto ele separa, a água desce para um lado e o peixe para o abaixo ele cai no caminhão e aí já vai para o abatedor. Mais uma vez os peixes sobem no caminhão e vão em direção à fábrica. Aqui são divididos pelo tamanho e passam, um a um, pelas mãos de um batalhão responsável por retirar as escamas e cortarem os filés. Aproveitamos tudo. Então, nós fazemos filé, fazemos posta, fazemos petisco, pele, aproveitamos as escamas e o que a gente não aproveita vai para a fábrica e vira farinha para os peixes. E para cair cada vez mais no paladar do consumidor, é importante que a tilápia não tenha gosto de barro. E há um cuidado especial para isso, um departamento só para experimentar os peixes. Todo esse cuidado está ajudando a tilápia brasileira a ganhar o mundo. No ano passado, as exportações aumentaram 15% em faturamento. E ela também está nas mesas brasileiras. Afinal, o fim dessa jornada é a hora da refeição. No Paraná, a tilápia foi incluída no cardápio de escolas públicas. Aqui, a criançada não faz cara feia para o peixe. Muito bom, muito gostoso, muito delicioso. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.